Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o tutorial de hoje foi muito pedido por vocês, por minhas seguidoras lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá correndo me seguir. Então, muitas de vocês pediram para eu ensinar como é que faz bordado em malha, que eu sei que é difícil, né? Muitas de vocês já tentaram, minhas seguidoras que me mandavam mensagem: Bárbara, ensina a bordar malha, mostra como você faz para bordar malha. Então, finalmente eu trouxe esse vídeo. E aí eu bordei uma malha aqui super especial, que foi esse bodyzinho de bebê, que lá pro final eu conto pra quem é esse body. Será que é pra mim? Será que eu estou esperando o bebezinho? Então bora lá. Antes de começar o tutorial, eu quero até fazer algumas observações aqui. Eu não vou usar bastidor e eu também não vou usar entretela, mas eu vou usar uma gambiarra que simula a entretela. Então, se você quer muito bordar uma camiseta, então bordar um body de bebê, uma fraldinha, um paninho que você tem aí, mas você não tem bastidor, não se preocupe com isso, porque nesse bordado você não vai precisar. E mesmo que se você quisesse muito usar o bastidor, eu tenho um vídeo de gambiarra que é bem antigo aqui do canal. Inclusive é um vídeo que eu queria refazer, porque ele é muito antigo. Então, assim, da forma que eu gravava, eu não gosto muito. Quando eu olho, eu não gosto muito daquele vídeo, mas é um vídeo muito útil, então eu vou deixar linkado aqui nos cards e vou deixar também aqui o link na caixa de descrição, caso você queira assistir, para fazer também um bastidor improvisado. Então, bora logo partir para esse tutorial, porque eu gosto de ir direto ao ponto. Eu peguei aqui essa minha camisa de malha, ela é bem molezinha assim, e eu coloquei aqui o tecido, né, como se fosse improvisando a entretela. E olha só, você vai ver a diferença que é bordar com um tecido de apoio embaixo, que pode ser entretela, ou assim, improvisado. Aqui eu tô bordando na parte da entretela. Olha só. O tecido da malha fica firme, né, porque tem um tecido de apoio aqui embaixo. Já se eu vier bordar aqui nessa outra parte que não tem a entretela, fica bem difícil, o tecido fica esticando, olha só. Nossa, esticou bastante agora, só de passar a agulha eu já senti o tecido fazendo um... Olha isso. Fica até difícil de voltar com a agulha pra cá. Fica muito mole e fica ruim de bordar, fica um pouco mais difícil. Não é impossível bordar assim, né? Mas é um pouco mais difícil. Por isso que eu prefiro colocar um tecido de apoio atrás, mesmo se não tiver entretela, dá pra improvisar com outro tecido de algodão, e esse algodão aqui é um algodão que eu tenho, que é o tricoline. Ele é bem fininho. Aí eu tenho um branco também. Aí eu quero até comentar aqui como foi que eu fiz para escolher onde vai o bordado, né? Por exemplo, aqui eu vou imaginar a linha da clavícula. Então aqui está o pescocinho do bebê, aqui está a clavícula dele. Então eu vou pegar aqui uma linha mais ou menos na metade da clavícula, que coincidentemente é onde está dobrado aqui o body. E eu vou traçar uma linha horizontal da axila do body até aqui. Então, essa região aqui, esse lugarzinho aqui do meio, vai ser onde eu vou bordar o pinguinzinho. E aqui eu já coloquei o papel por dentro do body, e você tá até conseguindo ver aqui, né? Que tá aqui dentro o desenho. Vou até mostrar aqui contra a luz, olha só. Então, eu vou bordar aqui, nessa região. E eu vou passar o risco, só com a caneta fantasminha mesmo. Era para eu fazer a mesa de luz, aquela mesa improvisada que eu faço na janela, mas eu desisti e vou fazer desse jeito aqui mesmo, porque eu consigo ver o risco aqui pelo tecido. E eu acabo tendo que riscar assim, como se fosse fazendo uma tatuagem, né, dando as batidinhas, porque eu não consigo arrastar a caneta. Então, olha só, foi até difícil conseguir passar o risco para o tecido, porque como ele tem essa camada da frente, né, e tem a camada aqui de trás, então deu um pouquinho de trabalho. Quem é minha aluna dos riscos para bordar, viu lá no perfil secreto, né, todos os testes que eu fui fazendo, viu lá todos os perrengues que eu passei tentando passar o risco para esse tecido aqui. Então, se você ainda não é minha aluna e quer saber como se tornar e ter acesso a mais de 100 riscos para bordar, tem um link aqui embaixo na caixa de descrição, aí você dá uma olhadinha lá. E eu também vou disponibilizar esse risco aqui, que eu utilizei nesse body, caso você queira bordar esse pinguinzinho. E para bordar o body, né, para bordar o pinguinzinho, eu vou utilizar meados 100% algodão, que é o ideal para bordar roupas, tá ok? O ideal é que seja 100% algodão. Então eu vou utilizar essa marca aqui, que inclusive foram eles que me mandaram essas meadas e outros materiais, e eu amei muito essa linha. É um algodão super macio. Eu gostei dele porque, além de ser macio, também não vai pinicar na roupa, né? Se você utilizar
Meadas de poliéster, por exemplo, pode ser que fique pinicando depois. Então essa aqui eu tenho certeza que não vai pinicar. Então eu vou tirar aqui, eu vou utilizar o tom de preto, o branco, o azul e o laranja, né, para bordar esse pinguinzinho aqui. E quem for minha aluna é só olhar lá no perfil secreto do plano de riscos, que eu vou colocar sugestões de meadas de outras marcas. Então eu vou utilizar esse retângulo aqui, vou colocar aqui no avesso, embaixo do pinguinzinho. E depois é que eu vou recortar, depois que eu bordar todo, eu vou recortar as rebarbas. Então, por isso que eu não vou tirar essa partezinha aqui agora, né? Que tá desfiado assim, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui por baixo. É um pouquinho difícil bordar a roupinha assim, tá? Porque tem o tecido de baixo também, né? O de trás. Então, olha só. Posso colocar contra a luz pra ver se tá bem centralizado. E aqui, olha só, tá a entretela improvisada aqui no bordado inteiro, no risco inteiro. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar com fita adesiva, porque eu posso usar uma fita dupla face, mas eu vou usar uma que tá bem pertinho aqui de mim, que é a fita normal, que a gente conhece como durex, né? Então vou prender aqui. Aí eu passei o risco com a caneta fantasminha. Então se você nunca viu essa caneta, ou já teve vontade de comprar e nunca comprou, você dá uma olhada lá no meu vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que eu tenho uma resenha sobre essa caneta e eu fiz vários testes com ela. Então, olha só, dá pra ver o risco aqui pelo avesso? Eu vou colocar aqui que fica mais fácil assim. E eu vou colocar a fita só aqui nas bordas mesmo, até pra não correr o risco de passar a agulha por cima. Prender bem assim, pronto. Acho que tá bem firme. E agora eu já posso começar a bordar. Mas antes de bordar, eu vou enrolar essa parte aqui pra não ficar me atrapalhando. Então, eu vou diminuir essa parte que tem tecido sobrando demais, né? Que eu acho que fica melhor. E aqui eu vou prender, tá? Eu tenho uns prendedorzinhos, vou pegar aqui. Eu gosto de usar esses 2 prendedores de papelaria mesmo. Sempre que tem sobra de tecido, eu uso prendedores assim. Esse aqui é o que eu mais gosto e eu tenho um kit deles, mas eu acho que eu deixei em Curitiba, lá na casa da minha mãe. Então, eu vou usar esse aqui que eu não gosto muito. O que eu acho melhor é esse. E dá certo também aqueles grampos que parece grampo de roupa, né? De prender roupa no varal. Dá certo aquele pequenininho também, que eu tenho dele também. Mas o melhor que eu acho é esse aqui. Pronto, agora eu vou começar a bordar. Que os olhos eu vou bordar a parte de dentro com ponto cheio. E vai ser um ponto cheio bem pequenininho mesmo. Até porque é uma bolinha preta bem pequenininha, né? A pupila. Olha só como foi importante eu colocar esse tecido como entretela. Tá me dando bastante firmeza aqui na hora de bordar. Vou fazer só mais um aqui. Se eu precisar de mais volume depois, eu faço. Depois que eu fizer o olho todo aqui, eu vejo se vou precisar. Pronto, fiz 2 na horizontal. Agora eu vou bordar aqui na vertical. Coloquei o ponto no lugar errado, porque é muito pequenininho, né, pra eu enxergar. Então, depois eu conserto isso aqui com a cor azul que vem aqui por fora. Pronto, já bordei aqui e vou bordar esse outro lado. Como eu bordei esse primeiro olhando aqui pra câmera, eu acabei não enxergando direito, né? Então, esse outro aqui, eu bordei sem olhar pra câmera e olha só, ficou melhor. Eu fiz apenas 2 pontos na horizontal, um bem perto do outro, e ficou redondinho assim. Já esse outro aqui, eu fiz mais um na vertical e olha só como deu uma estragadinha, né? Então, esse aqui eu vou consertar quando eu for fazer essa parte aqui do círculo, que vai ser na cor azul, e eu vou fazer agora. Ah, eu já ia fazer aqui o arremate do ponto e eu ia esquecendo de mostrar. Como esse ponto é muito pequenininho, o que foi que eu fiz? A agulha estava aqui, a linha estava saindo daqui, então eu passei para cá, para esse outro lado, para eu poder fazer o arremate aqui, nesse outro ponto, que tem um pouquinho mais de linha, né? Tem um nozinho aqui. Então, já passei uma vez e agora eu vou só dar um nó. Pronto, só um nozinho vai ficar firme, até porque depois eu vou passar com outras linhas aqui por cima, né? Quando eu for fazer o preenchimento do corpinho e da cabeça aqui, dessa parte. E para otimizar o tempo, eu posso aproveitar que já estou com a linha preta aqui na agulha e continuar bordando essa outra parte aqui, que vai ser de preto, né? Mas eu vou pular logo para a parte azul, que é essa daqui, e a laranja, que é o biquinho. E depois eu vou fazer essa parte aqui que é branca, das bochechinhas aqui da testa, e só depois é que eu vou fazer essa outra parte aqui. E aqui para bordar o biquinho eu vou fazer na horizontal mesmo, ponto cheio também.
Quando você for fazer o ponto na malha, tenta não puxar muito, porque a malha, ela enruga, né? Então, todo tecido enruga, na verdade, se a gente puxar muito, mas a malha é terrível, gente. A malha, ela enruga demais. Então, coloca menos força aí, tenta não bordar muito forte, né? Não puxar muito. Inclusive, tá ficando estranho aqui, eu tenho que colocar mais um ponto aqui entre eles. Pronto, e agora eu vou bordar o azul dos olhinhos. Para otimizar, eu vou aproveitar que eu já tô com a linha laranja mesmo e vou bordar os pezinhos. E também vai ser na horizontal, porque a malha é muito melhor a gente fazer o ponto cheio na horizontal, tá? Se fizer na vertical, ela vai ficar estranha quando você perfurar com a agulha. Então, se for na horizontal, é mais fácil dar certo. Olha só, aqui tem uma partezinha que vai ser bordada em preto. O ideal seria que eu já tivesse feito essa parte, mas eu vou continuar aqui com o laranja e depois eu vou colocar a parte preta aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, né, para bordar o ponto cheio entre duas partezinhas já bordadas assim, mas o ideal é que você faça uma parte, depois a do meio e depois a outra da ponta, que vai ficar melhor de bordar. Pronto, e aqui eu terminei, vou fazer o arremate. Vou passar a linha para lá e para cá. Eu gosto de fazer o arremate do ponto cheio assim. Que aí eu não preciso dar nó. E aqui para bordar os olhos, olha só, eu já preenchi aqui um pontinho. E eu vou preencher todo com o ponto cheio na horizontal. Estou fazendo uns pontinhos bem pequenos aqui, porque esse espacinho é muito pequenininho, né? Quase não dá para mostrar, de tão pequenininho que é. Deixa eu ver, vou colocar a agulha aqui do lado. Tô trazendo até aqui no meio, porque depois eu vou passar com outro aqui, outro ponto bem aqui por cima. E vou levar até a outra ponta. Aí vai cobrir essa parte aqui que tá no meio. Que tá partido ao meio. Pronto, e com muita dificuldade, bordei os olhinhos. Gente, é muito difícil bordar malha, ainda mais bordar pequenininho assim, né? Então agora eu vou fazer essa parte aqui do rostinho dele, que vai ser de branco. E aqui, para bordar essa parte do rosto, como tem que ser na horizontal, assim, porque fica melhor para bordar a malha, né? Porque na vertical pega muito nessas linhazinhas aqui, assim, ó, nessas entradinhas. Então, eu vou fazer na horizontal também. E eu vou dar uma misturada entre ponto longo e ponto curto. E também vou fazer ponto cheio nessa parte aqui, que é menorzinha. Então, nessa parte aqui também, ponto cheio. Então, bora lá vendo o que vai dar. E para bordar essa parte aqui da bochecha, que vai ser um pouquinho difícil, porque tem que ser assim na horizontal, por causa dessa estrutura da malha, né? Quando borda na vertical, não achei tão bom. Então, achei melhor assim na horizontal. O que eu vou fazer? Aqui, para não ficar o ponto cheio muito grande, né, muito comprido daqui para cá, porque pode acabar estragando na hora de lavar, ou então o bebezinho pode acabar puxando quando ele passar as unhazinhas aqui, né? Nunca se sabe. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um ponto mais bem estruturado, que é ou ponto haste, que eu posso fazer aqui bem pequeno, ou ponto longo, ponto curto. Ai, eu acabei de me furar. Gente, é aquilo que eu falo. Se você tá se furando pouco, é porque você tá bordando pouco. Se você não está se furando, é porque você tá bordando pouco também. Que, gente, várias vezes eu tô bordando sem querer, enfio a agulha e é sempre no meu mesmo dedo. Sempre no dedo do meio. Quando eu chego aqui nessa parte da lateral, aí eu vou bordar no outro sentido. Eu estava bordando da direita para a esquerda. Mas agora eu vou bordar da esquerda para a direita, porque essa parte aqui já tem bordado, né? Então, se eu vier com a agulha nessa parte, que já tem o ponto, vai dificultar passar a agulha. Então, eu vou trazer dessa parte que está livre para o lado direito.
Pronto, já bordei a carinha e agora vou aproveitar que eu tô com a linha branca e já vou bordar a barriguinha também. E eu não vou arrematar a linha, eu vou apenas trazer a linha aqui pra baixo, passando por dentro dos pontos. Pronto, e agora eu vou bordar aqui a parte da barriguinha. Eu vou fazer também com ponto longo, ponto curto, porque é uma área muito grande, né? E eu vou fazer assim na horizontal. E agora que eu já bordei essa parte todinha aqui, eu vou finalizar aqui no corpinho, que é tudo de preto, e essa parte aqui da cabeça. E depois vou fazer o cabelinho. E aqui vai ter que ser na diagonal, porque na vertical não dá certo. Então, eu vou fazer um pouquinho na diagonal, do jeito que tá no risco. Aí eu quero mostrar uma forma de fazer. Caso você não queira começar o ponto com aquele nozinho simples na agulha, você pode fazer com o nó invisível, que é bem fácil de fazer. Você só precisa passar os 2 fios por dentro do olho da agulha, que é o buraquinho, né? Você passa os 2 fios, deixa uma perninha assim, e com a outra parte, que é essa partezinha aqui, olha só, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou trazer a agulha, vou mostrar aqui de pertinho. Eu vou trazer do avesso para a parte da frente. Então, vou inserir aqui, vou trazer de trás para frente. E eu não vou puxar tudo, vou ficar com uma partezinha assim sobrando. E aqui na parte da frente do bordado, eu vou fazer um ponto bem pequenininho. Ou então, se eu quiser, eu posso fazer um ponto maior, né? Para ficar logo sendo uma parte do preenchimento. E depois eu vou passar a agulha aqui por dentro. E vou puxar. Pronto, isso aqui é o nó invisível. Se você fizer o ponto pequenininho aqui na frente, fica um pouquinho melhor. Mas eu quis deixar assim maior porque já fica sendo uma parte do preenchimento. Então, aqui eu vou fazer o ponto cheio. E vou terminar essa parte aqui. Como essa parte aqui é muito fininha para bordar, eu gosto de fazer assim, esses espacinhos que são muito pequenos, eu gosto de fazer com o ponto cheio na diagonal, porque fica melhor de preencher assim, fica um pouco mais fácil. E caso você erre o ponto, né, esse jeito aqui de fazer com o nó invisível é muito mais fácil de desmanchar. Olha só, você só precisa tirar a linha da agulha e desmanchar o ponto e depois você coloca a linha na agulha novamente. E aqui eu já terminei o bordado. E eu não posso esquecer de mostrar essa parte aqui, né, recortando a entretela falsa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar para esse lado de cá. Eu não gosto de fazer esse corte puxando o tecido para o outro lado de lá, porque corre o risco de cortar a roupa, né? Então, eu vou até demonstrar aqui. Olha só, evita cortar desse jeito, tá? Porque senão vai cortar o tecido. Então, você puxa para o outro lado, assim, e vai cortando a sobra do tecido. Ah, eu quero fazer uma observação aqui. Vocês vivem me perguntando que agulha que eu uso e eu sempre falo que eu não sei o número da agulha, porque eu realmente, gente, minhas agulhas são uma bagunça, elas são bem antigas, é porque eu comecei a bordar lá em 2017. Então eu esqueço a numeração das agulhas, tá? E eu vejo o tamanho delas e é tudo de tamanho parecido, então assim, eu realmente fico meio confusa, mas dessa vez eu sei o número bem direitinho, tá? E foi o número 9, a agulha de número 9, a agulha de costura mesmo, né? A agulha de bordado não. Inclusive, quando você for fazer esse bordado, usa a agulha mais fininha que você tiver aí. E a menorzinha, inclusive. Porque a agulha de calibre mais fininho, ela vai facilitar na hora de você passar no tecido, porque a malha, ela estica. E mesmo essa daqui, que não tem elastano, essa aqui é 100% algodão, mesmo assim ela deu uma esticadinha. Ela esticou menos por causa da entretela improvisada que eu fiz, mas mesmo assim ainda engancha um pouco a agulha no tecido, né, na hora que a gente vai manusear. Então tenta usar uma agulha mais fina, principalmente se você estiver usando a entretela de gambiarra que eu tô mostrando aqui. Porque aí a agulha vai ter 2 tecidos para passar, né? Então ela vai ter 2 barreiras. Então procura usar uma agulha bem fininha e bem pequena. Aí eu quero fazer uma outra observação. Porque aqui nesse bordado, eu utilizei 2 fios na agulha, porque eu queria que ele ficasse com mais volume, né? Eu queria que ele ficasse com um relevozinho assim. Mas se você quiser, para ele ficar um pouquinho mais delicado, você pode usar só um fio na agulha. Principalmente porque aqui na parte da barriguinha, que ela é bem grande, né? Eu usei o ponto longo, ponto curto, que é aquele ponto mais famoso na pintura de agulha. E aí ele fica mais bonito quando a gente usa só um fio na agulha, mas
Eu quis fazer assim, usando 2 mesmo, não tem problema. E o resultado ficou maravilhoso, eu adorei. Então esse foi o nosso tutorial de hoje. Eu espero que você tenha gostado, mas antes de finalizar o vídeo, eu quero contar para quem é esse body. Para quem será que é o bebê que vai usar esse body? Então, sem muito mistério, né, que eu já fiz mistério demais, mas esse body aqui não é pra mim, tá? Não tô esperando o bebezinho. Esse aqui é pra minha cunhada, que eu fiz pra ela. E tem outro, inclusive, esse aqui é o tamanho P, e fiz também o tamanho G, que é pra ela poder usar mais vezes, né, por mais tempo. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha adorado esse tutorial. Curte o vídeo pra eu saber se você curtiu, tá? Se você gostou. E aí também deixa um comentário aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, que eu vou te responder. E aí eu te espero no próximo vídeo. Até mais!